Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com o Edir Augusto, que escreveu Bell Hell. Em primeiro lugar, Edir, muito obrigada por aceitar o convite para o Literatami. Eu estou muito feliz com essa nossa conversa, é uma grande honra. E para começar, eu queria que você nos apresentasse um pouco o Bell Hell e falasse um pouco também sobre a escolha do título para o livro. Tá. Oi todo mundo, é uma alegria enorme estar aqui no Literatami. Eu sei que muita gente acompanha as atividades da Tami e acho muito legal estar aqui com vocês. Esse é meu 7º livro pela Boitempo, meu 7º romance, aliás, são 6 romances e um livro de contos. E Bell Hell é uma história que mistura 3 pessoas, várias outras personagens, mas são 3 centrais, partindo de cassinos clandestinos, que é uma coisa que existe em várias cidades do Brasil, porque o jogo é proibido, né? Então, um homem muito poderoso, ele tinha vários negócios e gostava de jogar, então criou um cassino para ele, as pessoas vão nesse cassino e tal. Ele precisava de um testa de ferro e aí um rapaz, um cara bem jovem, se apresenta, também hábil no jogo, pôquer, essas coisas, se torna assim o braço direito dele, né? E depois você vem uma menina que um dia, com 15, 16 anos, o avô a leva para o clube, onde tinha lá uma rodinha de pôquer dos velhinhos, aposentados, e ela limpa todo mundo, porque ela tem uma mente matemática, ela começa a jogar, também se torna uma jogadora profissional. Essas 3 pessoas, esses 3 personagens vão se cruzar, ao invés de um triângulo amoroso, há um triângulo de cobiça, um triângulo de coisas valendo dinheiro, sabe, posições e tal, e há um final surpreendente, né? E Bell Hell é porque a moçada de Belém tem sempre esses nomes e tal para dar, né? Bom, é muito calor, é uma cidade hoje em dia cheia de contrastes, é uma cidade que tem, exemplo do que acontece em todo o Brasil, muita violência, muitas coisas acontecendo, e aí chamam todos de Bell Hell para Belém, e achei que traduziria um pouco essa coisa, sabe? Sim, com certeza. Um dos aspectos que primeiro chama a atenção no livro é a presença de um escritor que acaba se envolvendo com os chefões do crime em Belém. E os seus leitores mais afeitos reconhecem que essa temática do crime em Belém é o grande norte da sua literatura, assim. Então haveria uma possível e muito instigante correspondência entre o autor Edir Augusto e o escritor inominado de Bell Hell. Sim. Que, com o intuito de criar uma obra de ficção, precisa se submeter a alguns acordos criminosos e Sim. até a caminhar literalmente de olhos vendados. Sim. Em que medida esse escritor também é você? Não, a minha escrita é Belém, né? Belém, aproveitando coisas, não só pessoas que ou caminham pelo crime, ou pessoas que são envolvidas de alguma maneira, não é? No caso de Bell Hell, eu escrevia uma crônica semanal em um jornal e eu tinha um deadline e eu estava mergulhado na escrita do Bell Hell. E aí acabei misturando aquilo e os leitores das crônicas ficaram muito animados, perguntavam: o que é isso? Será um novo livro? É verdade ou não? Eu achei muito interessante colocar isso no começo só. O escritor aí não é personagem do livro, ele apenas, curiosamente, tem um começo em que ele é procurado e tem uma história que alguém quer contar, né? E ele começa a contar essa história, né? É a coisa interessante, sabe? De tudo passa antes nas ruas de Belém, internas, e dá essa impressão realmente, né? Mas há um movimento, umas frases curtas que enviam a esse caminho todo. Para conseguir cumprir essa façanha de escrever e também de publicar essas narrativas que abordam o crime em Belém, esse escritor precisa garantir que tudo estará trajado de ficção. E ele diz: o meu assunto é escrever ficção e só. Dentro do universo narrativo do Bell Hell, a gente entende que essa frase pretende convencer o Bronco, né, que é o malfeitor que vai tirar certa satisfação com ele ali, mas considerando que você é o autor dessa frase, ao colocá-la no livro, você também procura convencer alguém de que tudo não passa de ficção, ou os seus caminhos de criação são outros? Bom, é uma pergunta que vocês fazem: o que é ficção e o que é verdade? Onde está a verdade?
O que é a verdade, não é? Então, isso é uma pergunta que o escritor sempre tem pela frente. O escritor, ele é uma esponja da sociedade. É uma pessoa que escuta histórias e pula na jugular e toma a história para si. Nós ouvimos as pessoas, ouvimos histórias, prestamos atenção como as pessoas se movimentam, nos seus sentimentos, né? E se você é a pessoa que lê meu livro, ela vai encontrar não o vilão, o criminoso, mas vai encontrar a pessoa que não só é boa, como também ruim, dependendo da situação e da circunstância que ela está envolvida. Entende? Então não é uma questão do mal, do vilão, ou de quem se envolve, ou daquilo que é ou não é verdade, né? Porque quando você escreve, os personagens são uma amálgama, uma somatória de várias pessoas que você conheceu, vozes, tiques, né, manias, e aqui, naquele momento, quando você constrói a personagem, elas vão fazendo aquilo tudo, né? Quer dizer, é ficção sim. Agora, você sabe, nós somos seres humanos, né? Nós somos bons, maus, alegres, tristes, nós temos paixão, ciúme, ambição, amor, traição. Esses somos nós, né? É disso que trata o livro. As suas histórias têm uma carga rítmica da oralidade característica desses grupos marginais que você retrata nos livros. Essa espécie de melodia periférica garante certa brutalidade à narrativa, provavelmente até como um fruto da raiva que brota na personalidade desses personagens que precisam guerrear nesse inferno para se sustentar em um meio onde tudo obedece a uma lógica de mercadoria, inclusive os seus próprios corpos. Então é evidente essa comunhão entre conteúdo e forma brutais, mas eu fiquei curiosa para saber se em Bell Hell especificamente essa brutalidade nasceu do ritmo e seguiu para a temática, ou se ela nasceu da temática e refletiu no ritmo. Eu sou uma pessoa que ouve muito. No centro de Belém, onde eu transito muito, eu escuto, tenho amigos que nas mais diversas categorias, sabe? Saio e dou bom dia para traficantes, pimpes, prostitutas, enfim, uma gama enorme de porteiros de prédio. Converso com eles, eles falam, me contam as histórias. Então, as minhas histórias são sempre pessoas que eu acho que são comuns, que são atingidas por motivações extremas e elas saem do seu conforto, saem do seu comportamento natural, né? E isso excita a fala, excita o comportamento também. Então a troca o palavreado é sempre muito intenso, realmente, sabe? É um palavreado forte que induz a um ritmo forte também, porque há situações que precisam ser resolvidas. É disso que vem a linguagem do livro e a coisa rápida que caminha por uma certa brutalidade, que é uma palavra que pode ser um sinônimo, no caso, da ansiedade ou da urgência com que aquele assunto precisa ser tratado. Um outro ponto interessante também do Bell Hell é a presença do cassino, que você comentou, né? É um cenário muito ativo dentro da história. O livro é atravessado por episódios de jogatina, de aposta, e a gente vai percebendo o quanto daquilo que a gente chama de sorte, na verdade, não passa de uma manipulação bem disfarçada pelos verdadeiros donos do jogo. E, mais uma vez, você brinca com os paralelismos e, enquanto você ergue uma casa de jogos dentro do seu livro, o seu livro se ergue como uma casa de jogos. Então, isso faz com que os seus leitores imediatamente passem a jogar com você também. Nesse sentido, então, assim como o Marolo comanda as mesas de pôquer sem que os jogadores percebam seu controle, você também domina a narrativa e nós, leitores, assumimos esse risco, sabendo que o autor tem a vantagem de lançar as cartas, e que não são distribuídas de uma só vez, e desconhecendo a totalidade dos mecanismos dos quais você se vale para assegurar a vitória. Considerando que a sua literatura faz parte dessa espécie de jogo de azar, você seria como um Marolo, aposta para ganhar, você enxerga o leitor como um parceiro do jogo, ou você aceita como nós correr o risco do cada um por si, sem outras garantias além da própria sorte? Eu acho, Tami, que eu estou dos dois lados. Você imagina, você vai a um cassino, você tem um dinheirinho para gastar, você vai se divertir, né? Você quer viver por alguns instantes aquela aflição de será que eu vou ganhar, você quer apostar, isso é a sua diversão, né? Então você vai para aquela mesa, quer curtir aquele frisson e tal, mas naquela mesa tem um profissional, ele não está ali para se divertir, ele está ali para trabalhar.
Ele está ali para ganhar o seu dinheiro, não que ele vai roubar. Ele está ali para perceber o seu jogo, perceber como você se comporta quando tem uma aposta boa ou ruim. Então ele vai usar aquilo e vai ganhar o seu dinheiro e você vai para casa feliz porque jogou, se emocionou e tal, e ele vai para casa com o serviço dele pronto, né? No caso do escritor, tá entendendo? Está certo, o autor joga um pouco com a vida dos personagens, né? Põe as cartas na mesa, faz as suas apostas, mas tem uma outra coisa que aí eu sou muito próximo do leitor. Eu muitas vezes não sei o que vai acontecer. Entende? E esses atores é que vão me dizer, eles vão caminhar para um lado, e, por exemplo, o final de Bell Hell foi uma coisa que ocorreu no meio, um as que foi jogado na mesa por uma das personagens que eu não esperava, e aquilo aconteceu e eu obedeci, tá entendendo? Achei interessante, né? E entreguei os pontos, né? Como você diz, eu passo nessa, vá e vai fazer a coisa, sabe? Quer dizer, de alguma maneira o autor está dos dois lados. Ontem, no Happy Hour da Boitempo, e na conversa com a sua editora, você defendeu algo que até, inclusive, você repetiu aqui, que todos podemos ser desagradáveis, né? Ou seja, todos somos bons e maus a um só tempo e a gente manifesta essas facetas de acordo com a situação. Eu concordo com você e justamente por isso eu acho interessante quando um autor decide destacar um desses polos na sua produção. Que o bem e o mal coexistem é um fato, mas então por que você escolhe focar no mal, considerando o mal aqui como sinônimo do senso, que o senso comum adota, assim, de morte, de violência, de exploração, corrupção? Talvez seja exatamente aquilo que eu falei no sentido da emoção forte ou da ocorrência de algo que faz você sair do seu normal, né? E muitas vezes isso resulta até em crime ou morte, né? Mas se você ler meus livros, vai perceber que até os piores assassinos, eles têm um lado bom que você muitas vezes... Eu tenho um livro que ao final, quando o criminoso ele morre, você está torcendo muito por ele, sabe? Porque é a pessoa que tem um lado bom e você acaba simpatizando e de repente você se fica dizendo, meu Deus, como eu posso simpatizar com essa pessoa? Mas porque somos pessoas comuns, não é? Pessoas que têm essa ambivalência de sentimentos, né? E somos apenas, às vezes, e isso me interessa muito como escritor, esse lado da emoção, esse lado que tira o ser humano do sério, esse lado que faz você largar todas as evidências de bom comportamento e tudo, e resolver um assunto que é grave. Muito bom. E a política interfere ativamente no funcionamento desse cassino e dos seus jogos. Ela também interfere no seu jogo literário? Não. Sou uma pessoa claro, tenho minhas preferências políticas, mas talvez porque venha do jornalismo, sou uma pessoa, nesse caso, muito a política nesse sentido, guardo para mim, claro, se for pago para emitir opiniões, eu faria isso tranquilo, mas na minha literatura isso não tem cabimento, a não ser quando políticos se envolvem nos meus livros e geralmente por problemas pessoais deles políticos, por corrupção, por passarem por instantes ruins, entende? Quer dizer, não na questão partidária em si, mas na questão, como sempre, do ser humano. Um dos capítulos de Bell Hell é intitulado A Hora Certa de Parar, e ele começa assim, eu vou ler um trechinho. Qual o momento de se retirar? Botar o pijama, ir para casa, parar de trabalhar? Para muitos isso é impossível. Amealharam tantos inimigos na vida que precisarão ficar em vigília até o fim. Acumularão conhecimentos importantes demais para guardar na aposentadoria. É muito perigoso. Esse trecho diz respeito à vida de crime, né, de um dos personagens, mas ele poderia estar se referindo ao ofício de escritor, principalmente no seu caso? Bom, eu me aposentei há pouco tempo, eu sou um jornalista que trabalhei com rádio a vida inteira também, né? Me aposentei há pouco tempo e me abriu mais tempo agora para escrever, não é? E acho que no meu caso parar de escrever não é uma condição que eu possa ter, porque você escreve para viver, né? Os escritores são pessoas que escrevem para respirar, porque querem contar essas histórias, né? E pior, quanto mais envelhecemos, mais conhecemos do ser humano, mais conhecemos da vida, mais temos histórias para contar. Eu acho que no nosso caso, o tempo que passa é um enriquecimento, não se trata de nada ruim. E na hora de parar de escrever um livro também, como que você sabe? Os livros pedem para parar. Os livros, eu escutei isso em algum lugar, é bacana, né? Alguém falou isso. O Leonardo Padura uma vez disse que
que uma hora mais difícil para ele é quando ele escreve o livro e entrega para a editora, porque ele fica viúvo, ele fica de luto, é como se terminasse um grande caso de amor, né? Porque durante a escrita do livro você vai se apaixonando pelos personagens, né? E aí você entrega e fica aquele vazio, você diz, o que é que eu vou fazer agora? O que é que está passando no cinema? Tem alguma coisa no teatro? Porque você perde a noção do que está, porque tudo estava ali naquele livro. É difícil terminar um livro, mas a verdade é que muitas vezes o livro diz, está na hora, vou encaminhar isso para o final, está tudo dito, né? Então, e aí você fecha aquilo ali, né? E fica um pouco de luto, né? E ele bate asa, você diz, você vai levar isso meu, né? A editora pega para trabalhar e tudo mais, né? Mas você parte, aí você já está geralmente pensando no próximo, né? No que vai fazer. É a sensação que a gente tem também como leitor. Você falou ontem que os seus livros são escritos assim como um fôlego pra gente ler. E foi o que eu fiz com os seus 2 livros. E quando eu acabei esse aqui, eu fiquei sem acreditar. Assim, eu também senti isso de, não, mas eu queria continuar, cara. Bem que eles podiam um pouquinho mais, né? Isso é muito bom. Então agora eu vou pedir pra você ler um trechinho pra gente. Dei, com o maior prazer. Você acorda assim meio tonto, pescoço doendo, por conta da posição em que deitou. Olha em volta e não sabe onde está. Sim, mas agora, como é que eu vim parar na escadaria do arquivo público a essa hora da noite? Apalpei os bolsos e estava tudo lá. Celular desligado, carteira intacta, chaves. 2 e pouco, não, quase 3 da manhã. Quer dizer que era só uma prova de nada e rápido eu ia acordar. Liguei para o Pedro e ele veio me buscar de moto. Estava de serviço. Uma turma que circula pelo comércio e pela Campina protegendo a galera. Primeiro baixei na Esther para comer alguma coisa. Nem tinha almoçado? Hoje falei com o Ariosvaldo Bronco, disse ao Pedro. Quer dizer que me levaram para falar. Hora do almoço, ia na Presidente Vargas, quebrei na O até a 1º de março para chegar ao Largo da Palmeira. A rua é estreita, as calçadas também. Alguém me tocou o braço. Mano, o chefe quer falar contigo. Um carro ao meu lado, vidros escuros. Abriu a porta. Me empurraram antes que eu pudesse esboçar defesa. Desculpa aí, cara, é só uma conversa. Chuta, põe a venda nele. Chuta? Porra, não aperta tanto. Doutor escritor? Não encrespa com chuta. Ele é assim meio mão pesada, mas é boa gente. Sabe por que chuta? Porque chuta pra caralho. E riram todos. Havia mais pessoas. Rodamos pelo comércio. Trânsito lento. Mas eu sei que acabamos na 1º de março ainda, mais para trás, depois da Carlos Gomes. Conheço a região como a palma da minha mão. Abri uma garagem, tiraram a venda, subimos. Tá aí, chefe, o doutor escritor, como o senhor pediu. Ninguém aperreou, até contamos piada, toda limpeza. Boa tarde, cara. Senta aí, por favor. Me disseram que tu és viciado em Coca Zero, é? Balancei a cabeça. Traz uma aqui pro doutor, estupidamente gelada. Deixa eu te dizer. Eu sou o Ariosvaldo, mas a galera me chama de Bronco. É apelido de infância. Tu sabes, a gente conhece quem mora por aqui. Eu sei muito bem onde é o teu muquifo, ali naquele prédio antigo. Sei daquele teu cachorro que morreu de repente. PQP, o cachorro era bonito pra dedéu. Mas é que tu anda fuçando muito por aqui e ali. Aí sabe como é que é? Essa área é do meu controle, né? Porra, tu me vai na Paraíso Perdido com o Pedro. É gente boa, Pedro, me dou com ele, te protegendo. Depois tu circula pelo Veropa perguntando. Então, já te encontraram no 77, ali nos fundos do Baza, perguntando. Porra, eu nunca te vi metido onde não devias. Até soube dos livros e tal, mas sabe, eu não ando com tempo para ler. Eu lia, verdade, mas dava sono. Lembra daquele livrinho que vendia na banca, da Brigitte Monfort? 17, eu acho. Porra, escritor, me diz o que é que tu tá querendo, porque eu não deixei ninguém chegar junto, por respeito. Gente letrada, gente boa, sabe como é que é, né? O que é que tu tá procurando? Expliquei pro Bronco. Era uma pesquisa para um livro, não tinha nada a ver com os negócios dele, nem iria botar nada que comprometesse. Escrevo ficção, cara, fica tranquilo. Então tá, olha, eu vou confiar em ti, mas tu já me conheces. E no meu negócio, eu não brinco, nem sou educado, tá? Valeu. Os caras vão te dar um goró aí, dose fraca, só para tu dormires um pouco e não saber o endereço aqui, certo? Porra, vê se não é muito forte, cara. Bom, então é isso, Edir. Muito obrigada por essa conversa. Gente, Bel Hell é um livro espetacular. Eu gostei demais, assim, de conhecer a literatura do Edir. Obrigada por esse presente. E é isso, então. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.